Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês, alunos? Bom, para a nossa aula hoje, eu quero que vocês peguem o caderno de atividades lá na página 25 e nós vamos corrigir o que tinha ficado de tarefa, né, sobre o conteúdo da regência nominal. Nas aulas passadas, nós vimos o que é regência verbal e o que é regência nominal nós vimos ontem, tá? Você já sabe o que é regência, né, que é essa relação entre uma palavra e outra, certo? Então, na regência verbal, nós tínhamos o verbo como um termo regente e tínhamos o complemento verbal como termo regido. Aqui na regência nominal, nós temos um nome, um substantivo, adjetivo ou advérbio, que é o termo regente, e temos também o complemento nominal, que é o termo regido. E nós vimos também que, dependendo do sentido e dependendo da palavra, cada uma delas exige um complemento com preposição, certo? Então, vamos corrigir as atividades que ficaram de tarefa sobre esse assunto e sanar a dúvida aí se ficou alguma sobre esse conteúdo. Então, nós fizemos o exercício número 1 e o número 2, né? Fizemos juntos e o restante ficou de tarefa. Então, o exercício 3. No texto verbal, há nomes, substantivos e adjetivos com sentido incompleto e que, por isso, precisam de complemento. Releia o texto e identifique o complemento dos nomes a seguir. Então, era para vocês lerem esse textinho, né, aqui da página 24, esse anúncio, né, aqui nós temos uma parte que é só um texto. Letra A, emissões. Emissões do quê? Que fala ali no texto. De gases de efeito estufa. Letra B, responsáveis. Responsáveis por uma das primeiras e maior obra do Brasil com asfalto de pneu reciclado. Letra C, compromisso. Compromisso com o quê? Com a sustentabilidade. Letra D, conquista do selo Amigos do Clima. Então, se voltarmos aqui, tem tudo bem certinho. Compromisso com a sustentabilidade, conquista do selo Amigos do Clima. Então, vejam que não são só apenas os verbos que exigem, que precisam de um complemento para fazer um sentido. Nomes, substantivos, adjetivos e advérbios também, muitas vezes, precisam de um complemento. Tá? Então, vamos aqui. Número 4. Complete os espaços com a preposição ou a contração adequada. Letra A. O prefeito foi favorável à construção da estrada. Vejam que favorável, quem é favorável a alguma coisa. Então, aqui eu tenho esse a, preposição mais a, artigo, então é um a craseado, certo? Letra B. Os brasileiros têm devoção a Nossa Senhora Aparecida ou por Nossa Senhora Aparecida. Então, qualquer um desses dois aqui estão corretos, tá? Qualquer uma dessas preposições, tanto a quanto por. Letra C, sua capacidade. Quem tem capacidade de alguma coisa, né? Então, capacidade de me irritar é impressionante. Letra D, hoje ainda há muitas construções perto de rios. Letra E, Mônica sentia desprezo por ou pelas convenções sociais e era adepta de um modo de vida alternativo. Tá? Quem é adepto de alguma coisa. Né? Então, adepta de um modo de vida alternativo. Letra F. Nossos alunos estão carentes de educação de melhor qualidade. Né? Quem é carente de alguma coisa. Então, carentes de educação de melhor qualidade. Letra G. Por causa de sua desobediência aos regulamentos, fomos todos prejudicados. Letra H. Estou com dúvida sobre algumas questões ou estou com dúvida em algumas questões. Tá? Pode ser tanto um quanto o outro. Letra I. Estou com medo das consequências dos cortes de verba do governo. Né? Quem tem medo de
alguma coisa, né? Das consequências. Letra J. Continuava ansioso para chegar ao destino quanto antes ou ansioso por chegar ao destino quanto antes. Então, também aqui temos duas possibilidades de preposição. As duas estão corretas. Agora, número 5. Pesquise um nome que reja cada preposição listada e elabore uma frase. Não utilize os exemplos mencionados nesse material. Então, era para vocês pesquisarem, né, uma palavra e criar uma frase. Então, por exemplo, aqui são sugestões, tá? Quem fez de outra maneira e que eu vi que vocês fizeram, pode deixar assim, tá? Então, por exemplo, a preposição em, né? Eu posso usar com correto. Ele é correto em tudo o que faz. Letra B, a preposição para, né? Posso usar com inspiração. Ele teve uma inspiração para compor uma peça teatral. Letra C, o com, né? Posso usar aqui o parentesco. O ritmo do samba tem parentesco com a música africana. Letra D, né? A preposição entre. Posso usar a palavra reconciliação. Há necessidade de reconciliação entre eles, tá? Aqui, como já falei, são sugestões, tá? Fica a critério de vocês outros exemplos ou outras palavras. Bom, fechamos aqui essa parte do caderno de atividades. Vamos lá para a apostila agora. Bom, agora lá na página 36 da apostila, diz assim, regência nominal. No capítulo anterior, vimos que a relação entre os verbos e seus complementos pode se dar com ou sem preposição. Há casos também que o verbo não exige complemento. Então, vamos relembrar? Então, aqui, gente, vamos relembrar um pouquinho sobre a regência verbal, tá? Sobre a transitividade, na verdade. Então, eu expliquei para vocês que verbo intransitivo é aquele verbo que não exige complemento, né? O verbo já tem um sentido completo sozinho. Por exemplo, a menina dormiu. Temos aqui o verbo dormiu. Precisa de complemento? Não, porque o verbo dormiu já tem o sentido nele mesmo. Então, o verbo não exige complemento, chamo de verbo intransitivo. Agora, quando o verbo exige um complemento, a gente chama de transitivo, tá? Dentro dos transitivos existem os diretos e os indiretos. Então, por exemplo, meu pai comprou um carro. Meu pai comprou o quê? Um carro. Vejam que o verbo exige complemento e esse complemento, um carro aqui, não precisa de preposição. Quando não precisa de preposição, é um verbo transitivo direto. Agora, quando o meu verbo ele exige um complemento com preposição, ele é verbo transitivo indireto. Então, por exemplo, Joana não concordou com seu amigo, né? Não concordou com quem? Então, o verbo exige o complemento, a preposição com, tá? Então, quem concorda, concorda com alguém. Então, aqui nós temos um verbo transitivo indireto. Pode ocorrer os dois casos dentro de uma oração, tá? Então, nós chamamos de bitransitivo ou de transitivo direto e indireto. Então, por exemplo, entregamos a encomenda ao cliente. Vejam que o verbo exige o complemento sem e com preposição. Então, quem entrega, entrega alguma coisa, né? A encomenda. Então, vejam que eu tenho o complemento sem preposição, a encomenda. Tá, mas quem entrega, entrega alguma coisa a alguém ou para alguém. Então, aqui, ao cliente é o complemento com preposição. Então, aqui nesse caso, é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Como já vimos, esse estudo está ligado ao que chamamos de regência verbal, que trata da relação de interdependência entre o verbo e seus complementos. Então, a regência verbal, como já falei para vocês, é a relação entre o verbo e complemento. Agora, a regência nominal, gente, é a relação entre o nome e os seus complementos. Então, leia a frase a seguir para resolver as questões 13 e 14.
Após a compreensão do conteúdo, o aluno ficou mais tranquilo. Observe que entre as palavras compreensão e conteúdo foi utilizada uma preposição. Que preposição é essa? Vejam que a compreensão do conteúdo. Eu tenho aqui a preposição de mais o, né? Que é do. Então, a preposição de que aparece contraída com o artigo o, formando do. Como você deve ter notado, a palavra compreensão, para ter sentido completo, precisa de um complemento. Veja como ficaria a frase sem esse complemento. Após a compreensão, o aluno ficou mais tranquilo. Tá, mas compreensão do quê? O que ele compreendeu? Veja como fica incompleto, como quase não faz sentido, após a compreensão. Mas a compreensão do quê? Então, a pergunta que logo nos vem à mente é: compreensão de quê? Essa ligação entre a palavra compreensão e o seu complemento, do conteúdo, está relacionada à regência nominal, tá? Então, vejam aqui, essa compreensão, o aluno ficou mais tranquilo. Tá, mas compreensão do quê? O que ele compreendeu? Veja como fica incompleto, como quase não faz sentido, após a compreensão. Mas a compreensão do quê? Então, a pergunta que logo nos vem à mente é: compreensão de quê? Essa ligação entre a palavra compreensão e o seu complemento, do conteúdo, está relacionada à regência nominal, tá? Então, vejam aqui, compreensão exige um complemento, exige um complemento. Então, eu tenho aqui um termo regente, que é a compreensão, e um termo regido, que é conteúdo, tá certo? Então, a regência nominal, gente, consiste na relação entre os nomes, substantivos, adjetivos e advérbios e seus complementos. Essa relação se estabelece por meio de uma preposição e envolve dois termos. O termo regente, que rege, comanda o complemento, e temos também o termo regido, que é comandado pelo termo regente. Então, por exemplo, tenho medo do escuro. Vejam que o termo regente aqui é o substantivo medo, porque é ele quem manda aí na frase, ele quem exige o complemento. Então, quando alguém exige o complemento, a gente chama de termo regente. E o complemento nós vamos chamar de termo regido, aqui nesse caso do escuro. Tá? Então, temos aí um exemplo onde eu tenho um substantivo, que é o termo regente, e tenho o termo regido, que é do escuro. Agora, exercício 14. Considerando a explicação do quadro ao lado, registre. Letra A, o termo regente e o termo regido. Então, após compreensão do conteúdo, o aluno ficou mais tranquilo. Vejam que o termo regente é compreensão, Então, achei o meu termo regente. Compreensão do quê? Do conteúdo. Então, do conteúdo é o meu termo regido, tá certo? Vamos aqui para o exercício 15. Leia esta outra frase. Ele é responsável por todo este setor. Transcreva a preposição do trecho anterior e identifique a palavra que a exige. Então, vejam que ele é responsável, quem é responsável por alguma coisa. Então, o adjetivo responsável, ele exige a preposição por. Então, ele é responsável por todo esse setor. Tá? Então, é um termo aí que exige a preposição por. Gente, eu vou pedir para vocês fazerem o exercício 16 agora como tarefa, tá? Então, complete os espaços com preposições ou contrações relacionadas à regência nominal, as quais foram retiradas do trecho em questão. Então, é para vocês completarem esse texto com preposições. E vou pedir também para vocês lerem essa tabelinha ali que apresenta alguns casos de regência nominal que estão aí na página 38.
tá certo? Qualquer dúvida é só vocês me chamarem que eu ajudo e explico novamente, tá bom? Tchau, alunos!